A noite estava silenciosa na estrada de terra que cortava as terras da fazenda Santa Aurora. O céu estava limpo e a lua iluminava parcialmente o caminho cercado por árvores altas e antigas. Henrique Vasconcelos, um empresário milionário conhecido em toda a região, dirigia seu carro de volta para casa depois de um longo dia resolvendo problemas da fazenda. Apesar de ter conquistado muito na vida, aquela noite parecia apenas mais uma comum. Enquanto avançava pela estrada quase deserta, os faróis do carro iluminaram algo estranho à frente. 3 silhuetas estavam paradas à beira do caminho, quase escondidas pela escuridão. Henrique diminuiu a velocidade, intrigado. Não era comum ver pessoas naquela estrada, muito menos àquela hora da noite. Quando o carro se aproximou mais, seu coração deu um salto. Ele reconheceu imediatamente o rosto cansado e assustado de Cecília, a empregada que trabalhava em sua casa havia quase 2 anos. Ela estava parada ali, segurando firmemente as mãos de 2 crianças pequenas. As roupas delas estavam simples e amassadas e parecia que estavam ali havia muito tempo. As crianças olhavam para o carro com olhos assustados, como se não soubessem o que esperar. Confuso e preocupado, Henrique encostou o carro lentamente. Algo naquela cena estava profundamente errado, e ele sentiu que aquela noite mudaria muito mais do que imaginava. Henrique desligou o motor do carro e saiu rapidamente, sentindo o ar frio da noite tocar seu rosto. A expressão de Cecília era muito diferente da que ele estava acostumado a ver todos os dias na casa grande da fazenda. Normalmente, ela era uma mulher discreta, educada e sempre sorridente, mesmo quando o trabalho parecia pesado. Mas naquele momento, o que ele via era uma mulher exausta, com os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar. Seus cabelos estavam bagunçados e suas mãos tremiam levemente enquanto segurava as 2 crianças. O menino mais velho, Lucas, parecia tentar ser forte. Ele estava ao lado da mãe, olhando atento para Henrique, como se quisesse proteger a irmã menor. Já Sofia, de apenas 5 anos, abraçava a perna da mãe com força, claramente assustada com toda aquela situação. Henrique sentiu um aperto no peito ao perceber o estado deles. "Cecília, o que está acontecendo?" perguntou ele com preocupação. Ela tentou responder, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Seus olhos se encheram novamente de lágrimas. O silêncio daquela estrada parecia ainda mais pesado. Henrique percebeu que aquilo não era apenas um problema pequeno ou passageiro. Havia algo sério acontecendo, algo que Cecília vinha carregando sozinha por muito tempo. E naquele momento, ele percebeu que precisava descobrir a verdade. Cecília respirou fundo algumas vezes, tentando reunir forças para falar. Durante alguns segundos, ela apenas olhou para o chão, como se estivesse lutando contra a vergonha de revelar algo que vinha escondendo havia muito tempo. Henrique esperou em silêncio. Ele podia perceber que aquela situação estava machucando muito aquela mulher que sempre demonstrou tanta dignidade, mesmo nas tarefas mais simples dentro de sua casa. Finalmente, Cecília levantou os olhos e disse com a voz baixa e tremendo: Eu não tinha para onde ir, Sr. Henrique." As palavras saíram quase como um sussurro. Lucas apertou a mão da mãe, enquanto Sofia escondia o rosto contra o vestido dela. Henrique franziu a testa, tentando entender. "Como assim?" perguntou ele, ainda mais preocupado. Cecília engoliu em seco antes de continuar. "Nós fomos expulsos de casa hoje à noite." O empresário ficou completamente surpreso com aquela revelação. Ele sempre soube que Cecília vivia de forma simples, mas jamais imaginou que ela estivesse passando por algo tão grave. Dentro da casa grande da fazenda, ela nunca reclamava, nunca demonstrava dificuldades. Agora, olhando para aquela cena na estrada escura, Henrique começou a perceber que havia uma parte da vida de Cecília que ele nunca tinha realmente enxergado. E aquilo o fez sentir um peso inesperado no coração. Depois que as primeiras palavras foram ditas, parecia que Cecília finalmente não conseguia mais guardar tudo dentro de si.
As lágrimas começaram a cair enquanto ela contava a história que havia escondido por tanto tempo. Ela explicou que, depois que o marido morreu alguns anos atrás, sua vida virou uma luta constante para manter os filhos seguros e alimentados. Sem estudo e com poucas oportunidades, ela passou a aceitar qualquer trabalho que aparecesse. O emprego na casa de Henrique havia sido uma grande bênção, mas mesmo assim não era suficiente para cobrir todas as despesas. Para complementar a renda, Cecília fazia pequenos serviços à noite. Lavava roupas para vizinhos, limpava casas e às vezes cozinhava para festas simples da cidade. Mesmo trabalhando quase sem descanso, o dinheiro mal dava para pagar o aluguel da pequena casa onde viviam. Nos últimos meses, a situação piorou. O dono da casa decidiu aumentar o aluguel e Cecília simplesmente não conseguiu acompanhar o aumento. Ela tentou negociar, pediu mais tempo, explicou que tinha 2 crianças pequenas. Mas naquela noite, o homem perdeu a paciência. Sem piedade, colocou as poucas coisas deles para fora. E agora, sem ter para onde ir, Cecília se viu parada naquela estrada, tentando pensar no que fazer para proteger Lucas e Sofia. Henrique ficou em silêncio por alguns instantes depois de ouvir tudo. O som do vento passando pelas árvores parecia ainda mais forte naquela estrada isolada. Ele olhou novamente para Lucas e Sofia, percebendo o cansaço estampado no rosto das 2 crianças. Lucas tentava manter uma postura firme, mas seus olhos denunciavam o medo. Sofia estava claramente exausta, apoiada contra a mãe, lutando para não adormecer ali mesmo. Aquela cena mexeu profundamente com Henrique. Ele era um homem acostumado a tomar decisões difíceis nos negócios, mas aquela situação era diferente. Não envolvia números, contratos ou dinheiro. Envolvia pessoas reais, uma mãe desesperada e 2 crianças que precisavam de ajuda. Por um momento, ele pensou em quantas vezes viu Cecília trabalhando silenciosamente em sua casa. Ela sempre chegava cedo, fazia tudo com cuidado e respeito, e nunca pediu nada em troca, além da oportunidade de trabalhar. Henrique percebeu então algo que o fez sentir um peso no coração. Aquela mulher sempre esteve ali, ajudando sua família enquanto escondia suas próprias dificuldades. Sem pensar 2 vezes, ele abriu a porta do carro e disse com firmeza: "Vocês não vão passar a noite aqui. Entrem no carro." Cecília ficou surpresa, sem saber o que dizer, mas naquele instante algo começava a mudar na vida de todos eles. Cecília ajudou as crianças a entrarem no carro ainda um pouco, sem acreditar no que estava acontecendo. Lucas entrou primeiro, tentando parecer corajoso, enquanto Sofia se acomodou no banco de trás, segurando forte o pequeno boneco de pano que trazia consigo. Henrique ligou o carro novamente e começou a dirigir pela estrada em direção à fazenda. O silêncio dentro do carro era pesado. Cecília parecia envergonhada, olhando pela janela escura enquanto as luzes dos faróis iluminavam o caminho. Henrique também estava pensativo, tentando entender como nunca percebeu que sua funcionária enfrentava tantas dificuldades. Alguns minutos depois, Lucas quebrou o silêncio com uma pergunta inesperada. "Moço, você conhecia meu pai?" Henrique olhou rapidamente pelo espelho retrovisor, surpreso com a pergunta. O menino falava com uma mistura de curiosidade e esperança. "Por que você pergunta isso?" respondeu Henrique, tentando manter a calma. Lucas hesitou por um momento antes de responder. "Minha mãe sempre disse que meu pai trabalhou em uma fazenda grande e que ele conhecia um homem muito importante." Cecília imediatamente ficou tensa no banco da frente. Ela sabia que aquela conversa poderia revelar algo que havia tentado evitar por muito tempo. Henrique percebeu a mudança na expressão dela. E naquele momento, começou a sentir que aquela história ainda escondia algo muito maior. O carro continuava avançando lentamente pela estrada, enquanto o clima dentro dele se tornava cada vez mais carregado. Henrique não conseguia tirar da cabeça a pergunta de Lucas. Havia algo naquela história que parecia estranhamente familiar.
Ele decidiu perguntar com cuidado: Lucas, qual era o nome do seu pai? O menino respondeu com simplicidade, sem imaginar o impacto que aquelas palavras teriam: Roberto Almeida. Henrique imediatamente apertou o volante com mais força. Seu coração começou a bater acelerado. Aquele nome não era desconhecido. Pelo contrário, era um nome que ele jamais esqueceu. Henrique olhou rapidamente para Cecília, que naquele momento parecia extremamente nervosa. Cecília, você está dizendo que o pai das crianças era o Roberto que trabalhou comigo aqui na fazenda há anos? Cecília abaixou a cabeça lentamente, como se finalmente estivesse aceitando que a verdade precisava ser dita. Sim, senhor Henrique, era ele. Por alguns segundos, Henrique ficou completamente em silêncio. As lembranças começaram a voltar com força em sua mente. Roberto não tinha sido apenas um funcionário. Ele tinha sido um amigo. E alguém que marcou sua vida de uma forma que ele jamais conseguiu esquecer. As lembranças de Henrique começaram a surgir como se tivessem sido despertadas depois de muitos anos adormecidas. Ele se lembrava claramente de Roberto Almeida, um homem trabalhador, honesto e extremamente leal. Roberto havia trabalhado na fazenda durante muitos anos e era respeitado por todos. Mas havia um momento em especial que Henrique nunca esqueceu. Alguns anos atrás, durante uma forte tempestade, um acidente quase tirou sua vida. Um trator havia perdido o controle em uma área inclinada da fazenda e Henrique ficou preso em uma situação perigosa. Foi Roberto quem correu para ajudá-lo, arriscando a própria vida para tirá-lo dali antes que algo pior acontecesse. Henrique sobreviveu graças à coragem daquele homem. Pouco tempo depois daquele acidente, Roberto precisou deixar o trabalho por causa de problemas de saúde. A notícia que chegou meses depois foi devastadora. Ele havia falecido. Henrique sempre carregou um sentimento de gratidão e tristeza por nunca ter conseguido retribuir tudo o que Roberto fez. Agora, enquanto dirigia naquela estrada, uma verdade surpreendente se revelava diante de seus olhos. As duas crianças no banco de trás e a mulher sentada ao seu lado eram a família que Roberto deixou para trás. Henrique diminuiu a velocidade do carro antes de chegar ao portão principal da fazenda. Seu coração estava pesado com todas as emoções que surgiram de repente. Ele estacionou o carro por alguns segundos, precisando de um momento para processar tudo o que havia acabado de descobrir. Cecília percebeu o silêncio e ficou apreensiva. Senhor Henrique, me desculpe, eu nunca quis trazer problemas para o senhor, disse ela com a voz baixa. Mas Henrique não respondeu imediatamente. Ele olhava fixamente para o volante, enquanto seus olhos começavam a ficar marejados. Finalmente ele respirou fundo e virou-se para Cecília. Roberto salvou minha vida, disse ele com a voz embargada. Cecília arregalou os olhos, surpresa. Ele arriscou tudo por mim naquele dia. E eu nunca soube que ele tinha uma família passando por dificuldades. Henrique passou a mão no rosto, tentando conter as lágrimas que insistiam em aparecer. Ele olhou pelo retrovisor e viu Lucas e Sofia observando tudo em silêncio. Naquele instante, Henrique sentiu algo muito forte dentro de si. A vida havia colocado diante dele a oportunidade de fazer algo que talvez fosse mais do que apenas um gesto de bondade. Era a chance de honrar a memória do homem que um dia salvou sua vida. Henrique respirou fundo e saiu do carro. Abriu o portão da fazenda e voltou para o volante, conduzindo o veículo lentamente até a casa grande. As luzes da propriedade iluminavam o caminho, criando uma sensação de segurança que Cecília e as crianças não sentiam havia muito tempo. Quando o carro parou em frente à casa, Sofia já estava quase dormindo, apoiada no ombro do irmão. Lucas ainda observava tudo com curiosidade e um pouco de desconfiança. Henrique saiu do carro e abriu a porta para eles. Venham, vocês estão seguros aqui, disse ele com calma. Cecília ainda parecia sem acreditar. Senhor Henrique, eu não quero incomodar. Ele balançou a cabeça. Você não está incomodando. Muito pelo contrário.
Henrique olhou para as duas crianças e depois voltou a olhar para Cecília. Roberto salvou minha vida uma vez. Se não fosse por ele, eu talvez não estivesse aqui hoje. Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. Agora é minha vez de cuidar da família dele. Cecília não conseguiu conter as lágrimas. Pela primeira vez naquela noite, elas não eram de desespero, mas de alívio. Enquanto Lucas e Sofia entravam na casa ainda meio sonolentos, Henrique percebeu algo profundo. Às vezes, a vida encontra maneiras inesperadas de pagar dívidas que o coração nunca esquece. E agora eu quero saber a sua opinião. Se você fosse o Henrique, teria feito a mesma coisa por Cecília e pelos filhos de Roberto? Ou acha que ele se envolveu demais em um problema que não era dele?